Nós passamos aí uma semana turbulenta, né? A semana passada todos vocês foram votar, ou a maioria, claro, e ficaram nessa expectativa, e muitos ficaram chateados, talvez alguns mais contentes, outros chateados, e a vida continua. Passou uma semana e fica essa pergunta, não sei se é uma pergunta ou se é uma afirmação: a minha vida independe das circunstâncias? Será que a minha vida depende das circunstâncias ou ela independe das circunstâncias? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês, para a gente começar hoje. E o texto está escrito aí, que está em Filipenses 4, 1 a 13. E quem tiver a Bíblia, eu vou pedir para os irmãos abrirem em Filipenses 4, 1 a 13. E vou pedir para 3 voluntários, porque nós vamos fazer 3 perguntas nesta manhã. Tá aí as 3 perguntas que eu quero fazer em cima deste texto. Esse texto foi escrito por Paulo. Ele estava prisioneiro. Não se sabe se isso foi quando ele estava prisioneiro em Éfeso ou se estava prisioneiro em Roma, mas ele estava de dentro da prisão e ele escreveu esta carta a Filipos, a igreja de Filipos. Filipos é uma cidade que está lá na Grécia, ali logo perto da Grécia, um pouco acima. Foi uma das primeiras igrejas fundadas por Paulo. Então Paulo tinha uma afeição muito grande pelos irmãos de Filipos, e lá estava tendo problemas também, como toda congregação, como toda igreja tem os seus problemas. Então ele escreveu esta carta para Filipos. Esta carta, então, nesta carta eu vou destacar 3 pontos: a paz com os outros, ou seja, a paz com os outros, relacionamentos meus, a paz comigo mesmo. Essa é uma paz difícil, porque eu preciso dizer: Cristo vive em mim para que eu possa ter essa paz. E a paz com o meio em que eu estou vivendo. Então seria mais ou menos hoje. Nós estamos vivendo aqui num país que nós estamos passando aí por uns momentos de turbulência. Então fica a pergunta: a paz com o meio em que eu vivo? Essa é a pergunta. Então vou pedir para 3 voluntários ler. O primeiro voluntário, se tiver, é Filipenses 4, de 1 a 4. Quem poderia ler para mim, por favor? Se alguém puder ler, pode ser? Pois não. Vamos lá. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ele está dizendo aqui no final, no 4, alegrem-se. Novamente eu digo, alegrem-se. Então, 1 a 4. Vou pedir para uma outra pessoa ler no mesmo de 4 agora até 9. Por favor, um voluntário de 4, 1 a 9. Ou, aliás, de 4 a 9. Então, de 5 a 9, né? Perdão. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto da estação Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça. Apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno
essas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. E a paz de Deus estará com vocês. Essa é a paz comigo mesmo. É difícil ter a paz comigo mesmo. Agora vamos os últimos, do 10 ao 13, um outro voluntário, por favor. Do 10 ao 13. Filipenses 4, agora de 10 a 13. Alguém, por favor, pode ler isso? Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vós tinhais lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Então, numa outra versão diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A paz com o meio em que eu vivo. Então, nós vamos tentar ver o que é que nós podemos responder a essas três perguntas: a paz com os outros, a paz comigo mesmo e a paz no meio em que a gente vive. A paz com os outros. Então, esse é o primeiro grupo de versículos que nós lemos agora. Seria a paz com os familiares, a paz com a esposa, com o marido, se tiver, a paz com os filhos, com os parentes, amigos, e a paz dentro da igreja. Essa seria a paz que a gente está buscando. Então, como já foi lido, diz aí: portanto, meus irmãos, Paulo está dizendo nessa carta, ele está agradecendo aos irmãos lá da igreja de Filipos, porque a igreja de Filipos era uma igreja assim muito carinhosa. Ela mandava ofertas para Paulo, mesmo Paulo estando distante, estando preso, ela se lembrava sempre disso. Então é por isso que ele diz: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos. Então ele está referindo à igreja de Filipos: minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Firmes no Senhor. Então, aqui ele diz em seguida: rogo a Evódia e a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Provavelmente aí estava havendo algum problema na igreja, dentro do grupo da igreja, dentro do corpo. Então havia duas irmãs aí no caso, que é Evódia e Sintique. Não sei o que aconteceu, não fala aqui, mas acho que teve algum desentendimento, um desencontro, e elas aí se desentenderam, como acontece às vezes dentro da igreja, por pensamentos diferentes, porque eu penso de um jeito, você pensa de outro. Nós somos irmãos, mas nós nesse ponto aí nós ficamos quebrados, rachados. Então muitas vezes isso acontece. Pode ser por motivos de eu não gosto que o culto seja dessa maneira, o outro acha que deve ser assim, ou um pensa de um jeito, um outro pensa do outro jeito, ou um pensa politicamente diferente do outro. Pode ser que isso aconteça dentro da igreja também. Eu tenho um pensamento que é diferente politicamente, então eu não me dou mais com você. E aqui diz: a ti, fiel companheiro de jugo. Ele está dizendo para um companheiro dele. Imagine Paulo escrevendo aqui para a igreja de Osasco. Ele pede para um dos irmãos, fala: olha, você vai lá e interfere entre Evódia e Sintique, conversa com eles. Então diz: a ti, companheiro fiel de jugo. Ele não se sabe quem é essa pessoa. Também peço que as auxilies. Então ele está falando: olha, vai lá e ajuda elas. Elas são boas pessoas, são pessoas que caminharam junto com a gente, mas nesse momento
elas não estão se entendendo. Então, assim também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Ou seja, eram pessoas realmente crentes, mas neste momento aconteceu um problema entre eles, ou entre Evódia e Sintique, que deu esse desentendimento. E não se sabe o que é, mas isso pode acontecer. Então, pode acontecer na família, pode acontecer de pai e filho, esposa e marido, parentes, isso pode acontecer em qualquer nível. Então ele está dizendo, olha, pense no principal, pense no Senhor. E diz aqui no verso, aqui nesse verso, olha, pensem concordemente no Senhor. Então, primeira coisa, vamos colocar Cristo no centro. Não é a minha vontade, não é a sua vontade, é Cristo. Então, quando a gente começa a pensar como Cristo no centro, nós começamos a ter paz uns com os outros. Essa é a paz com os outros. Se você colocar Cristo no centro, então vocês começam a pensar e conversar concordemente, como diz aqui. Então vamos ser concordes no Senhor. Esse é o ponto principal. No nosso relacionamento, dentro aqui da comunidade, dentro da família, vamos pôr Cristo no centro. Então, esse é o primeiro ponto desta leitura que nós estamos fazendo. Vamos seguir em frente. A paz comigo. Essa talvez é a mais difícil que a gente tem. Mais difícil porque a gente ter paz é uma coisa, parece que é simples, né? Mas não é não. Nós temos muitos conflitos. Ter um pouco de ansiedade é normal. É bom a gente ter um pouco de ansiedade também, não é? Não tenho nenhuma ansiedade. Não. Se você trabalha, você tem ansiedade porque você tem meta, então você tem que ficar um pouco preocupado. Se você tem que fazer um trabalho, às vezes você fica preocupado em fazer o trabalho. Mas se essa ansiedade começa a tomar conta de você de tal maneira que vira uma preocupação, aquela preocupação não sai dia e noite, você começa a não comer, você começa a não conversar mais como normalmente, você começa a ter preocupações muito grandes, você começa a entrar numa situação de pré-depressão ou um estado depressivo, aí já não é bom. Aí já essa ansiedade já não é muito bom. Você começa a comer mal ou come demais. Tem gente que come demais em tempos de ansiedade. E aí começa a trazer problemas, não só de ganho de peso, como também problemas, alterações de pressão arterial, diabetes, açúcar, a glicemia começa a aumentar, começa a trazer outras doenças orgânicas. E aqui então começa a trazer problemas. Então, aqui tem um momento que a gente tem que pensar e parar um pouco. O que é que nós temos que pensar? Então vamos lá, vamos tentar ler o que diz a palavra. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Isso aqui ele está dizendo assim, olha, sejam moderados também no relacionamento com, isso em relação ainda continuando uma ligação com os 4 versos anteriores que nós lemos, sejam moderados. E aqui começa então a palavra. Não andeis ansiosos de coisa alguma, e tudo, porém, seja conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Ações de graça seria ter gratidão. Mas é difícil, né?
Eu acho que todos nós já tivemos momentos de grande ansiedade. Não sei como é que vocês estão passando. Não sei como está a sua vida intrínseca, a sua vida interna. Mas ele diz: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. E como será que eu vou evitar isso? Como é que será que eu posso evitar essa ansiedade? Sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então vamos lá. Sejam conhecidas diante de Deus. Mais uma vez ele está dizendo: coloque Cristo como centro. Cristo vai ser aquele que tem que viver em mim. Então, coloque diante de Deus as vossas petições. Mas olha, às vezes eu não consigo. Às vezes aquilo me bate, aquilo me toma, eu fico tão preocupado, não me dá vontade de fazer nada, eu tenho vontade de ficar parado, só parado, não tenho vontade de nem caminhar. Então aqui a gente tem que dar uma parada, um break. Nesses momentos, eu vou colocar assim, vamos fazer uma prática agora, uma dinâmica. Cada um feche os olhos e respire bem fundo e diga: venha o Espírito Santo sobre mim. Falam isso dentro de você. Respire fundo e diga: venha Espírito Santo sobre mim. Cristo, venha sobre mim, Senhor. Respire fundo e diga isso: venha, Senhor, sobre mim. Respire fundo e fale isso dentro de você. Venha, Senhor, sobre mim. Quando vocês estiverem com momentos de tensão, muita ansiedade, às vezes eu não tenho mais nem capacidade de orar. Eu fico tão preocupado que eu não tenho nem força para orar. Isso acontece, sim. Não pense que é só com você, não. Acontece com pastores, acontece comigo, acontece com todos. Porque nós somos seres humanos. E eu vou dizer aqui para vocês, eu vou fazer aí um paralelo. Cristo, quando chegou, esteve entre nós, ele foi 100% homem. E ao mesmo tempo, ele foi 100% Deus. Então vou fazer um paralelo, só para vocês entenderem que mesmo Cristo teve momentos de ansiedade. Cristo, quando nasceu, ele nasceu de um parto, então foi como um homem, ele nasceu 100% como homem. Mas Cristo, quando esteve no ventre de Maria, ele esteve pelo poder do Espírito Santo. Então ele nasceu como 100% Deus, ele não foi como carne. Mas quando ele nasceu como 100% homem. E ele cresceu. E ele cresceu como uma criança normal, 100% como um homem. No entanto, quando ele ia discutir, e que ele ficou conversando com os maiorais lá do templo, conversando sobre as coisas das Escrituras, ele estava discutindo como 100% Deus, porque ele tinha uma sabedoria que não era de humano, era uma sabedoria de Deus. Então, naqueles momentos, ele era 100% Deus. Cristo também, apesar de caminhar como homem, ele tinha suas dores, ele tinha seus sentimentos como homem, mas ele tinha uma coisa: ele não tinha nenhum pecado. Então ele era 100% Deus. Ele não era como um homem que não tem nenhum pecado.
pecado, porque todo ser humano tem pecado. Então vamos chegando mais. Quando chegou próximo de ser crucificado, ele foi orar. Ele orou como homem. Ele orou como homem, pediu para os seus parceiros, falou: vamos lá orar comigo. Os parceiros deles dormiram, mas ele orou. E diz que ele orou de tal maneira que saía até gotas de sangue, como um ser humano, que sofreu tanto. E ao mesmo tempo, mais tarde ele diz: tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Ele orou quando era homem, 100% como homem. Ele orou, pediu, e disse até assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Mas depois ele foi, e ele mesmo disse, quando ele voltou: tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Ele morreu na cruz e foi lá pego e colocado dentro de um túmulo, como homem. Mas ele ressuscitou como 100% Deus. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: Cristo também, como homem, teve ansiedade e sofreu. Então, a gente ter ansiedade não é anormal, é normal. Mas nós devemos pedir então para que o Espírito Santo, para que Cristo venha sobre nós e nos tire essa ansiedade, para que Ele nos dê a paz. Olha o que está escrito aqui. Eu gostaria aqui de frisar e vou apontar para vocês. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Eu não entendo que paz seja essa. Eu realmente não tenho assim um entendimento de ter que tamanho de paz é essa. É uma paz que excede todo o meu entendimento. Então eu não consigo imaginar, porque eu sou humano, mas ele diz: olha, eu vou te dar uma paz que excede todo o seu entendimento. Mas tem que ser a paz de Cristo. Tem que ser a paz que eu vou buscar em Cristo. Tem que ser aquela paz que eu peço para Ele: venha, Senhor, sobre mim. Venha, Senhor, a tua paz sobre mim. Então eu tenho que começar a praticar isso. E Ele guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E Ele guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu sei que é difícil, irmãos, mas nós temos que ter este objetivo. Peçam isso quando vocês estiverem sozinhos no seu quarto. Peçam isso quando vocês estiverem sozinhos naquele momento de sofrimento intenso, de falar: Senhor, me dê essa paz que excede o meu entendimento. Venha sobre mim o teu Espírito Santo. Peçam, é só pedir. É só pedir, porque Ele mesmo disse: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Então, o que eu quero dizer é: busquem isso. Busquem isso. E finalmente aqui diz os últimos versos desse bloco: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. E se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Isso
indiretamente são os frutos do Espírito Santo. Se vocês forem ver lá quais são os frutos do Espírito Santo, é mais ou menos isso: bondade, longanimidade, paciência, enfim, é o que está escrito aí nesses versos que nós aprendemos. São os frutos do Espírito Santo. E finalmente ele fecha, então, a paz está dentro de mim. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Mais uma vez, o Deus da paz, a paz de Deus, a paz que deve existir dentro de mim, a paz daquele Cristo que deve viver em mim, a paz que o Espírito Santo deve estar em mim. Então essa é a paz comigo. Para que eu possa viver bem com os outros, eu tenho que ter a paz comigo também. Senão, não é possível eu viver em paz. Então, esse é o segundo fator, a paz que está comigo. E finalmente vem a paz com o meio em que vivo. Essa também. Eu devo ser um elemento que leva a paz onde você estiver. Se você estiver no seu trabalho, se você estiver na sua família, se você estiver entre seus amigos, se você estiver na sua escola, não importa. Seja aquele que vai levar a paz. Leve a paz, porque se você vive em paz dentro da sua casa, se você está em paz contigo, leve a paz para o mundo. Então eu vou fazer essa pergunta. Muitos estão preocupados com o que vai acontecer daqui para frente politicamente no país. A gente ouve falar muita coisa, que vai vir isso, que vai vir aquilo, que vai haver perseguição. É capaz. É bíblico. Mas eu preciso ter a paz. Eu preciso ser o elemento que vai levar a paz. Eu preciso ser aquele que tem Cristo como centro. Eu não vou atrás de ideologia. Eu sou disso, eu sou daquilo. Não me interessa. Sejam daqueles que têm a ideologia de Cristo. Então, vamos lá. Alegrei-me, Paulo está dizendo, sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Ele está agradecendo aqui aos irmãos lá de Filipos. Como eu disse, os irmãos de Filipe eram irmãos muito carinhosos, eram irmãos assim que recebiam, eles sabiam receber as pessoas. Então ele está agradecendo. Ele não teve a oportunidade de agradecer, mas aqui eu estou agradecendo, o qual também já tinhas antes já me recebido, mas nos faltava a oportunidade. E ele diz assim: digo isto porque não por causa da pobreza. Então, mais uma vez, agora eu começo a falar. Eu não sei o que vai acontecer no futuro de cada um, e no futuro do país, e no futuro político. Não sei se vai vir momentos de pobreza, de dificuldade. Eu acho que todos nós também já passamos momentos de dificuldade. Vocês sabem o que é passar dificuldade, sim, porque vocês já passaram também. Eu tenho certeza que cada um aqui já teve momentos de dificuldade, ou por pobreza de material,
ou por pobreza de apoio, pobreza de amor às vezes, de solidão. Não importa. Então ele diz aqui, olha, não é por causa disso, do momento que eu estou vivendo, porque eu aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Será que nós vamos estar preparados para isso? Viver contente com toda e qualquer situação, independente do meio que vai acontecer no meio, independente do que vai vir. Eu não sei o que vai vir. Não sei se um dia a gente vai poder sentar aqui e ter essa reunião assim livre. Não sei. Há rumores em outros lugares que não se podem. Se você for na Coreia do Norte, você não pode. Na China já arrochou. Na China não pode mais. Na China você nem pode ter a Bíblia no seu tablet ou no seu celular. Na China você não pode reunir assim 2, 3 e falar de Cristo. Então eu vou perguntar: será que eu vou estar contente com toda e qualquer situação? Porque Paulo diz, olha, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto em fartura como de fome. Tanto em fartura como de fome. Paulo não está dizendo aqui que a partir do momento que você recebeu a Cristo, que você tem o Espírito Santo dentro de você, você vai viver legal. Não está escrito aqui não. Tanto de fartura como de fome, assim como eu aprendi a viver na abundância como na escassez. Mas ele diz o seguinte: eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostaria que vocês repetissem: eu tudo posso naquele que me fortalece. Digam: eu tudo posso naquele que me fortalece. Vamos lá, mais uma vez. Na abundância como na escassez, eu tudo posso naquele que me fortalece. Na abundância, como escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Será que eu vou ser assim? Então, irmãos, eu estou dizendo: preparem-se, mas tenham a paz. Não importa o que vai vir, não importa o que vai chegar. Eu não sei o que vai vir, mas se vier, não importa. Porque Paulo mesmo dizia: o viver é Cristo, o morrer é lucro. É muito forte essa palavra, né? O viver é Cristo. Então nós estamos vivendo. Mas se eu morrer, para mim é lucro. Será que eu consigo pensar assim? Porque se eu conseguir pensar assim, então eu posso dizer tranquilamente: e de tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, de abundância como de escassez. Por quê? Para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Então, meus irmãos, eu vou querer que vocês tenham a verdadeira paz, a paz de Cristo, a paz com os outros, a paz comigo, a paz com o que vier. Com o meio, se vier, o que vier, tenham essa paz. Eu vou pedir, Cátia, que você coloque aquela música que todos nós abraçamos aí agora há pouco. Aquela música que diz: recebi um coração novo. Agora eu gostaria que vocês, ouvindo essa música,
dissesse para o seu irmão aqui, que a paz de Cristo esteja com vocês. E abracem dizendo, a paz de Cristo esteja com vocês. Vamos lá. Vamos mais uma vez nos abraçar agora dizendo, a paz de Cristo esteja com vocês. E eu gostaria que vocês sentissem essa palavra. Abracem dizendo, a paz de Cristo, venha o que vier, venha o que vier. Se vier escassez, a paz esteja com vocês. Se tiver abundância, também a paz. Se tiver falta, a paz de Cristo esteja com vocês. É a paz de Cristo. Porque com a paz de Cristo, não importa. Com a paz de Cristo não há tempo ruim, não há tempo nada. Obrigado, Senhor, por esse momento. Muito obrigado. Então, o que eu queria é isso, que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, esteja com vocês, independente do que vier, independente. Eu não sei o que vai vir, também não interessa, porque se você estiver firmado em Cristo, lembre-se, vocês terão a paz. Venha o que vier, tenham a paz de Cristo. Era isso. E para terminar, eu vou pedir para o nosso amigo fazer uma oração, por favor, de término e de agradecimento. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, com o coração cheio de gratidão a Ti, Pai, porque Senhor tem conduzido debaixo da Tua graça até aqui, Pai. Agradecemos, Deus, por essa mensagem que possa realmente ter verdadeira paz, que nós possamos continuar, viver e testemunhando a Tua palavra para aqueles que ainda não conhecem a Ti, Pai. Pedimos que esteja fortalecendo cada um, para que nosso Espírito Santo do Senhor, possa estar tocando no coração de cada um nesse momento, Deus, Pai. Obrigado, Pai, que venha o Teu Espírito sobre que realmente, ó Deus, nós possamos servir cada vez melhor a Ti, Pai. Sim, Deus poderoso. Para que isso possa estar crescendo cada dia, ouvindo a Tua palavra, e que possa realmente frutificar várias vezes. Sim, Deus, Pai. Para que nós possamos realmente ser servo de Ti, Pai. Sim, Deus, Pai. Para que nós possamos engrandecer Teu reino, Pai. Sim, Deus poderoso. Pedimos Tua misericórdia, Tua ajuda para que isso aconteça nessa nossa igreja de Osasco também, Sim, Pai. Deus, Pai. Para que nós possamos realmente, unidos agora, cada vez mais cristãos, precisamos ser luz e sal da terra, Pai. Sim, Deus poderoso. Nós momentos por esses momentos de comunhão, essas palavras que Tu concedeste para cada um, Pai. Nós te agradecemos tudo isso em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Pai. Obrigado, Pai. Que a paz de Cristo esteja com vocês. Amém.